Vimos o relato da missão dos apóstolos. Eles estavam pregando, Paulo e Barnabé estavam pregando, e a pregação dirigida aos pagãos trazia mudança de vida, trazia conversão, trazia arrependimento. E naqueles que deveriam, ou aqueles que deveriam mais se alegrar, aqueles que deveriam mais gostar, podemos dizer assim, dessa atuação do apóstolo, dos discípulos de Jesus, da conversão dos pagãos, ficavam tristes, ficavam enciumados, descontentes. E esse descontentamento causado pela inveja nos religiosos da época, naqueles que já deveriam ser convertidos e, portanto, naqueles que deveriam aceitar a pregação com mais alegria, com mais entusiasmo. A inveja, o descontentamento fez estes religiosos cometerem grandes pecados, inventarem coisas sobre os apóstolos, espalharem calúnias sobre os apóstolos, influenciaram ou quase que obrigaram as mulheres influentes da cidade a expulsarem os apóstolos daquela cidade. Ou seja, tramaram todo um ardil contra os pregadores só porque estavam com ciúme, com inveja, descontentes porque os pagãos estavam se convertendo. Quer dizer, não tem lógica, é desproporcional a reação dos religiosos, a reação dos chefes religiosos daquela época diante da conversão dos pagãos e diante da pregação dos apóstolos. E essa desproporcionalidade aconteceu porque eles não conheciam a Deus. E quando nós não conhecemos verdadeiramente a Deus, nós fazemos coisas terríveis em nome de Deus, em nome da fé. Quando não temos de fato um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro pessoal com Deus, nós vivemos uma fé de aparência, apenas uma embalagem. Assumimos para nós uma embalagem de fé, mas por dentro não tem nada. E aí vem esse tipo de aberração, que nós não vemos somente aqui na Sagrada Escritura, mas nós vemos também no dia de hoje. Não é difícil a gente ver dentro da igreja, não na nossa paróquia, mas dentro de paróquias, dentro de pastorais, um membro de uma pastoral puxar o tapete do outro, falar mal do outro, marcar reuniões, às vezes até marcar festinhas para reunir os partidários contra aquele que eu não gosto, aquela que eu não gosto. E eu nem digo para falar mal do padre, mas entre os leigos isso acontece. E quem é de igreja há muitos anos já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu não digo que vocês devem ter visto isso, mas vocês já devem ter ouvido falar que isso pode acontecer dentro de pastorais e movimentos. E por quê? Porque não encontraram Jesus verdadeiramente. Quem não tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, portanto não conhece a Deus e não conhece o Pai, porque quem me conhece, conhece o Pai. Quem não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, vive nessas superficialidades,
vive nessas animosidades, é movido por questões passionais o tempo inteiro, porque eu gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, eu quero ou não quero, me agrada ou me desagrada, sempre tendo a si mesmo como referência do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. É isso que nós vemos aqui na primeira leitura. Eles não se perguntaram, mas será que isso não é vontade de Deus? Será que não é a mão de Deus agindo? Porque os pagãos estão deixando o paganismo e aderindo à fé dos nossos pais, porque a fé cristã é aquela fé que vem de Abraão, de Isaac e Jacó, e que culmina, é claro, em Jesus Cristo, que revela toda a vontade do Pai para nós. Mas existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E eles não percebem. Eles estão trazendo os pagãos para a fé, para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo. Porque não tinham um encontro verdadeiro com Jesus. E, portanto, a pergunta que nós devemos fazer para nós é: nós conhecemos Jesus? Que Ele nos conhece, nós sabemos, e conhece mais do que nós mesmos. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Então Deus nos conhece, sonda todo o nosso ser. Ele sabe muito bem de todas as nossas imperfeições, dos nossos vícios e virtudes. Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Ele sonda o meu íntimo. Mas Ele também quer ser conhecido para ser amado por nós. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Ele quer ser visto, Ele quer ser conhecido também. E é por isso que Ele se revela. Porque se Deus quisesse ficar escondido num mistério, como nas outras religiões, né, os deuses ficam escondidos no mistério, são religiões de mistério. Nossa religião é religião de revelação. Nós cremos naquilo que foi revelado, portanto Deus sai do seu mistério e se revela. Então, se Ele não quisesse ser conhecido por nós, e portanto amado, Ele ficaria escondido no mistério, mas Ele não ficou. Ele se revelou a Abraão e a sua descendência, até chegar ao ponto de Ele mesmo vir e se fazer um de nós, para se revelar, para se dar a conhecer. Então nós precisamos conhecer a Deus, porque Ele quer ser conhecido e ser amado por nós. E a pergunta é: nós conhecemos a Deus verdadeiramente? Ou nós estamos numa religião superficial, numa fé superficial, como a desses que, por ciúme, inveja, despeito, começaram a perseguir os pregadores de Cristo? Não porque estavam cometendo crimes, não porque estavam fazendo coisas erradas, estavam trabalhando para tornar a palavra de Deus conhecida, trabalhando para isso, para a glória de Deus. Nós podemos, eu repito isso, sem nenhuma alegria, né? sem nenhuma satisfação no que eu vou dizer, nós podemos viver uma religião de aparência, e muitas vezes nós vivemos uma religião, uma pastoral, um movimento, ou numa pastoral, num movimento, apenas por motivos passionais, apenas por motivos animalescos, podemos dizer assim. Só por isso, não porque conhecemos Jesus, amamos Jesus, porque as nossas atitudes muitas vezes demonstram isso. Perseguimos os irmãos, falamos mal um dos outros, puxamos o tapete de quem está do nosso lado, não porque cometeram um crime ou uma heresia ou algo parecido, mas só porque eu não gosto, só porque não me agrada. E isso precisa mudar.
Isso precisa mudar. E a mudança virá à medida em que nós conhecermos Jesus Cristo de verdade. Então vamos pedir a Jesus que nos faça ter um encontro pessoal com Ele, na oração pessoal. E aqui vem então os momentos onde nós podemos mergulhar no mistério de Deus, conhecer a Jesus e o Pai, na oração pessoal, no terço, no contato com a palavra de Deus, na participação da Santa Missa, na participação fiel da Santa Missa, nos domingos, dias santos, quem sabe como vocês, na participação diária da Eucaristia. O Papa Leão XIII tinha uma prática, como São Tomás de Aquino, de celebrar a missa todos os dias e depois participar de uma outra missa. Celebrava e participava. Celebrava para viver aquele momento como sacerdote e participava para viver como fiel. Claro, é possível celebrar e como sacerdote e também viver como fiel. Mas ele fazia esse gesto também como ação de graças. Era o momento de ação de graças participar de uma segunda Santa Missa. São Tomás de Aquino fazia isso, Leão XIII fazia isso, provavelmente muitos outros já fizeram, mas para dizer, a participação diária na Santa Missa é uma bênção, é uma graça, né? E quem dera nós pudéssemos participar 2 vezes, né? Quem dera nós tivéssemos oportunidades de estar sempre diante do altar. Participação da missa, leitura da palavra, a oração do terço, a oração pessoal, meditação, contemplação dos mistérios de Deus. É assim que nós conhecemos Jesus Cristo. Além disso, também ir ao encontro de quem precisa. Jesus disse: eu estive preso e foste me visitar, eu estava doente, eu estava nu, eu estava com fome e com sede. Jesus, ele se identifica com quem sofre. E quantas oportunidades também nós temos de encontrar Jesus em quem precisa, em quem está de luto, em quem perdeu alguém que está doente, né? No pobre, no estrangeiro, na pessoa que precisa. Às vezes, dentro da nossa família tem alguém assim. Então vamos pedir a Jesus que nós busquemos conhecê-lo cada dia mais. Nas práticas cristãs, na vida cristã, nós não procuremos outra coisa senão conhecer a Deus, amar a Deus, buscar a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.